Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o livro de Mateus, o nosso estudo bíblico. Hoje a gente vai falar sobre a matança dos inocentes, dando continuidade ao capítulo 2. A gente leu até o versículo 15 e a gente está dando continuidade hoje no versículo 16. Se tiverem uma Bíblia, abra para acompanharmos, tá? Então vamos lá. Aqui vai falar sobre a matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes visto que foi enganado pelos magos, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu matar as crianças de até 2 anos, aos arredores de Belém. E Herodes era um homem que ele queria ter o controle de tudo, né? E ele amava a posição que ele tinha de rei. E ele não aceitava qualquer coisa que a ele pudesse fazer sombra. Então, uma forma dele resolver o problema, que ele considerava um problema, foi matar inocentes, matar crianças de até 2 anos. É triste, né, a gente se deparar com isso. E eu chamo hoje vocês à reflexão desse versículo 16 ao 18 e pensar, às vezes, nas palavras que a gente, no momento de fúria, no momento de alguma confusão emocional, que a gente acaba, às vezes, proferindo, né, magoando as pessoas ao nosso redor. A palavra, muitas vezes, é como uma flecha, né? Depois de falada, a gente tenta corrigir, a gente pode pedir perdão, mas ela já machucou. E existem palavras que realmente, além de machucar, destroem, machucam e causam feridas que levam anos para serem cicatrizadas, se cicatrizadas forem. Aqui a gente fala de um homem totalmente transtornado, totalmente apegado, né, a poder, a posição, e um homem que não vê as consequências para se manter em algo que ele julga tão importante, né, que era a posição dele como rei, e matou muitos inocentes. E a reflexão que eu chamo vocês hoje a pensar junto comigo, porque somos humanos, né, e erramos muito, é a começarmos a dosar as palavras que saem da nossa boca. Porque muitas vezes a gente não machuca o outro fisicamente, mas machucamos psiquicamente, emocionalmente. E hoje a reflexão que esses versículos nos passam é sobre cuidar do outro, cuidar das nossas palavras. Tá nervoso? Tá num momento complicado? Tá num misto de emoções? Eu acho que o silêncio é a melhor opção. Ou esperar passar aquela ira, aquela raiva e depois conversar, né? Não é fingir que não aconteceu ou fingir que não tem o que conversar, mas é de repente esperar o momento propício para falar sobre algo que te machucou, algo que tá aí tirando o seu sono, né? Ou uma situação que tá meio embaraçosa. A comunicação sempre é o melhor caminho, mas a comunicação precisa ser o quê? Assertiva, para que a gente não mate pessoas, não mate sonhos, porque feridas matam, gente. Hoje existem muitas pessoas doentes, com depressão, com crises de ansiedades gravíssimas, que muitas vezes essas crises, essas questões iniciou-se com palavras. Palavras que machucaram, palavras que criaram, né, feridas que até hoje às vezes a pessoa tenta
estancar, curar e às vezes não encontra o caminho para essa solução. Claro que aqui eu estou falando como uma discípula de Jesus, como alguém que é apaixonada por Jesus, mas também como psicóloga. As palavras ferem e curam, dependendo como é falada, o momento que é falado. E tem até um versículo bíblico, né, que fala sobre o poder, né, da fala. E aquele que consegue dosar suas palavras acaba até se passando por sábio, né, muitas vezes. Bom, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu. Aí eu tô no versículo 19, tá, gente? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. E assim a gente finaliza o capítulo 2, aí o próximo já será o capítulo 3. E assim foi que aconteceu. Então, após a morte de Herodes, Deus, né, o anjo do Senhor, apareceu a José e disse a ele, né, já morreu aquele que queria matar o menino. E aí, então José e sua família volta e vai para a cidade de Nazaré. Gente, essa foi a palavra de hoje. Eu peço que Deus fale com vocês, assim como Ele falou comigo, e que a gente possa olhar para Deus, olhar para o próximo com o amor com que Cristo olhe para nós, e que a gente tenha doçura nas palavras, que a gente tenha assertividade nas palavras, e que a gente possa acolher o outro, a dor do outro, e que a gente possa administrar as nossas emoções, que a gente possa ser luz e ser refrigério, até em meio à tempestade, em meio a problemas, em meio a nervosismos, né? E que a gente possa buscar ajuda. O homem é feito de corpo, mente e espírito. Então, se os 3 pilares estão em equilíbrio, possivelmente esse homem está mais saudável. Então, essa foi a palavra de hoje. Que Deus possa abençoar a nossa semana, possa abençoar os nossos passos e fica um convite para que você, que eu, para que nós possamos ser luz na vida do nosso próximo, que a gente tenha sempre boas palavras. E para finalizar, tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é uma frase que Jung fala, né, na literatura dele, nas explicações dele, e que a gente traz para a nossa vida. Às vezes você fala assim, Sueli, mas eu não sou psicólogo, eu não trabalho com isso, mas seja onde você estiver. Às vezes você é um mecânico, ou você aí uma diarista, e às vezes o outro vai te falar alguma coisa que não tem nada a ver com o seu contexto de trabalho. Mas se você puder ser refrigério para uma alma, para uma pessoa, seja, porque isso é ser discípulo de Cristo, é ser luz, é ser refrigério. As pessoas hoje estão sofrendo muito e se você puder ser esse alívio, seja esse alívio, que eu tenho certeza que você, sendo um alívio para alguém, você já está agradando ao Pai que está sentado aos céus e olhando nós todos, tá bom?
uma boa semana, que seja uma semana linda, abençoada por Deus e que seja conforme a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Boa semana, gente. Deus abençoe a todos.